Olá, tudo bem? Muito obrigado pela sua companhia. Obrigado por nos receber em sua casa ou onde você se encontra nesse momento. Quem sabe na sua célula, no seu local de trabalho ou mesmo ouvindo apenas o áudio pelo carro. Deus abençoe a sua vida. Nós estamos na série Chamados para Servir e essa série tem de fato impactado a vida de muitas pessoas. Hoje nós vamos falar sobre a perseverança do servo e o texto nosso está em Atos capítulo 13, verso 3 e depois do 43 ao 47, onde leio o seguinte: a palavra de Deus diz: diante disso, depois que jejuaram e oraram, lhes impuseram as mãos e os enviaram. Aí nós vamos lá para o verso 43. Depois que a congregação foi despedida, muitos dos judeus e dos gentios devotos, convertidos ao judaísmo, seguiram a Paulo e Barnabé. Estes conversaram com eles, recomendando-lhes que seguissem perseverando na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a população da cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Entretanto, quando os judeus observaram a multidão, ficaram tomados de inveja e, de forma desrespeitosa e ultrajante, contradiziam o que Paulo pregava. Então, Paulo e Barnabé, tomando a palavra com toda a coragem, lhes afirmaram: importa que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Porém, considerando que a rejeitais e a vós próprios vos julgais indignos de receber a vida eterna, eis que agora nos dirigimos aos gentios. Portanto, desta maneira o Senhor nos ordenou: eu te constituí como luz para os gentios, a fim de que leves a salvação até os confins da terra. Esse é um trecho muito importante da história de Barnabé e Paulo, porque aqui é o primeiro momento, a ida deles para o campo missionário, esse primeiro trabalho no campo missionário que nós lemos aqui em Atos dos Apóstolos. Nós podemos observar que os primeiros passos da viagem missionária de Paulo e Barnabé não foram fáceis. Eles encontraram vários elementos que seriam capazes de fazer qualquer pessoa desistir de um projeto. Porém, Barnabé não desistiu. Nós podemos observar que eles foram resilientes, enfrentaram as adversidades, enfrentaram os problemas, tiveram que lidar com todos eles na caminhada, mas eles muitas vezes tiveram até que se reinventarem, mas eles não recuaram. Hoje nós vamos ver quais são os principais requisitos para que possamos ser perseverantes, como foi Barnabé. Primeira lição que fica bem claro aqui é que nós não podemos ser fogo de palha. Nessa primeira viagem missionária, você lembra bem que lá no versículo 13 de Atos 13, João Marcos, ele desistiu da viagem. E desistiu logo depois de passar ali as primeiras cidades. Ele não suportou a pressão, ele não suportou as adversidades, e aí as adversidades ele acabou desistindo. Da mesma forma que João Marcos, muitas pessoas têm desistido dos seus projetos, desistido de seus sonhos, logo no começo, logo no início do processo. É só aparecer um obstáculo e eles vão aparecer uma frustração e já estão entregando tudo. É aquela pessoa que nós poderíamos chamar de fogo de palha. Lógico que João Marcos era inexperiente e certamente ele não fez a conta, né? Não fez o cálculo, não calculou o preço. Certamente ele não sabia que a viagem, que aquela empreitada era daquele tamanho, daquela envergadura, e ele foi despreparado. Nós temos que nos preparar, nós temos que planejar bem antes de qualquer desafio. Devemos estar nos preparando espiritualmente, devemos amadurecer emocionalmente para nós não sermos surpreendidos logo de cara com uma adversidade. Nós temos que sair do ponto inicial da jornada com combustível emocional suficiente para a ida e volta, para a gente não parar no caminho e aí passarmos por uma verdadeira humilhação. Não podemos nos abater, e essa é a segunda lição, por causa dos outros. Os antigos já diziam que
pedrada dói quando ela é lançada de perto. E se isso é uma verdade para a vida física, ela também é uma poderosa metáfora para a vida em todos os sentidos. Isso ocorre muitas vezes porque nós damos muita opinião e muito valor às opiniões das pessoas que nós amamos muito. E às vezes nem sempre a opinião dessas pessoas condiz com o plano de Deus para a nossa vida e nem com a realidade. À medida que Paulo e Barnabé ele pregava nas cidades, eram seus próprios irmãos judeus, era fogo amigo. Quem mais os atacava não era o diabo, não, era amigo, gente que ele conhecia bem. Era com palavras tão perversas, com perseguições muitas vezes até física, até violência física. E tudo isso poderia fazer qualquer pessoa desistir, menos Barnabé e Paulo. Eles entenderam o que estava acontecendo e eles permaneceram firmes, convictos de que eles estavam ali por vontade de Deus e que eles estavam fazendo a vontade de Deus, e a vontade de Deus sempre vai prevalecer sobre os sentimentos e vontade humana. A terceira lição que nós aprendemos aqui é que nós não podemos ser medrosos. É impressionante como Barnabé pregava com ousadia, ele pregava com coragem, e isso funcionava de mão dupla, né? Como uma mão dupla. Pois além de encher as pessoas que estavam à sua volta com a mesma intrepidez e coragem, isso também os fazia com que eles mesmos fossem encorajados pelas palavras que eles diziam. Nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Precisamos buscar, inovar as nossas ações, vencer a monotonia, vencer a apatia. E essa apatia muitas vezes se manifesta nos momentos mais difíceis da nossa caminhada. Às vezes uma palavra afirmativa, uma atitude prática, sempre que essas atitudes e essas palavras são pautadas na palavra de Deus, elas são fundamentais para que a obra não pare. No meio daquela viagem cheia de tantos desafios, certamente essas palavras ousadas de Barnabé e Paulo inspiraram as pessoas que estavam à sua volta e inspiravam a eles mesmos. Então, conselho para você. Você que está enfrentando luta, desafios, você que está enfrentando oposições, não desanime. As tempestades, elas sempre virão. O dia mau sempre vem. Mas se você não se abater, se você for ousado, todos eles passarão. O que ficará será a obra de Deus, que será operada na sua vida, através da sua vida, para abençoar a vida de outras pessoas. Que Deus abençoe sua vida, que o Senhor te encha de coragem nesse dia e que a boa mão do Senhor seja sobre você. E se essa palavra tem falado ao seu coração, não esqueça, hein? Primeiro lugar, celebre. Segundo, obedeça. Terceiro, compartilhe. Tem gente precisando de ouvir essa palavra que você acabou de ouvir. Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.